Olá, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o programa Palavra de Fé da quinta-feira, dia 25 de novembro. Meu irmão, minha irmã, fique conosco na próxima meia hora, que será de bênçãos sobre a sua vida, tá certo? O programa de hoje é um programa especial, tá? Nós vamos estar falando sobre um tema importantíssimo. Já nós vamos dar início a esse tema. Quero lembrar você também que logo mais você acompanha uma mensagem, um resumo do que aconteceu na última semana, no último domingo. Lembrando que aos domingos nós temos reuniões na sede aqui no centro, Rua São Paulo 1046, né? Centro de Beltrão, aqui, endereço bem fácil, às 9 da manhã, 7h30 da noite, e também no Pinheirinho, na nossa igreja, na Cidade Norte, Rua Teresópolis. O número é 686, lá no domingo às 7h30 da noite é o nosso horário de reunião, nosso horário de culto, tá certo? Então já grava aí para que domingo você esteja conosco. É melhor para você na Cidade Norte? Vai lá. É melhor aqui no centro? Então vem no centro, Jesus vai te abençoar, você e a sua família. E falando sobre família, nós vamos, no programa de hoje, falar sobre os 7 pilares ou as 7 colunas que sustentam uma família. Para falarmos a respeito disso, esse é o tema especial do programa de hoje. Para falarmos a respeito disso, quero que você acompanhe aí essa chamada, essa matéria que vai falar um pouco a respeito disso. Preste bastante atenção nesta narração e logo a gente volta explanando mais a respeito. Provérbios capítulo 9, verso 1 diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. O número de famílias em crise tem crescido consideravelmente. O que tem acontecido de errado? Quais são os motivos que têm levado tantas famílias à destruição? A família é o lugar onde são formados os indivíduos de uma sociedade. Uma família bem estruturada vai formar indivíduos saudáveis, mas uma família desestruturada vai gerar pessoas problemáticas. Deus planejou a família para ser um lugar de paz, amizade, refrigério, cura para as feridas, ou seja, um ambiente de amor. Mas para que isso ocorra, a família tem que estar firmada em alguns pilares. O primeiro deles é a estabilidade. O ambiente familiar tem que ser composto por pessoas equilibradas, espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. A falta de estabilidade enfraquece os relacionamentos, e isso poderá abalar toda a família. A segunda coluna que sustenta uma família é o perdão. Todos aqueles que um dia foram perdoados por Deus têm que estar dispostos a perdoar. Ore e peça ao Senhor para que haja perdão e reconciliação em sua casa. Uma outra coluna importante na família é o fato de servir a Deus. Foi por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista de ter uma família sacerdotal. Envolva sua família com as coisas de Deus. Uma das bases mais importantes da família é a educação cristã. Provérbios 22, verso 6, diz que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando crescer ela não se desvie dele. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, diz que devemos ensinar nossos filhos ao levantar, ao deitar, assentados em nossa casa e andando pelo caminho. A quinta coluna que sustenta uma casa é o temor do Senhor. Temor de Deus não é medo, é a reverência que nos faz sermos obedientes a Deus. Salmos 128 diz que aquele que teme a Deus é bem-aventurado e próspero. O sexto fundamento está relacionado à maneira como introduzimos a palavra de Deus na rotina da família. Somente quando a palavra estiver presente em nossos lares é que seremos bem-sucedidos. O último fundamento, e não menos importante, é o exemplo de vida que os pais dão para os seus filhos. Pais obedientes a Deus vão inspirar seus filhos a se tornarem também pessoas obedientes ao Senhor. Eu deixo aqui a pergunta para a sua reflexão: como anda a sua família? Quais têm sido as colunas que têm sustentado o seu lar? Muito bem, eu quero citar aqui de novo para você os 7 pilares ou as 7 colunas que sustentam uma família, como estava aí no vídeo.
A primeira coluna, a estabilidade. A segunda, o perdão. A terceira coluna que sustenta uma família é o servir a Deus. A quarta coluna, a educação cristã. A quinta coluna é o temor do Senhor. A sexta é a maneira como nós introduzimos a palavra em nossos lares, a palavra de Deus. E a sétima é o exemplo de vida. Essas 7 colunas, meu irmão, minha irmã, elas sustentam uma família, elas fazem com que a família permaneça de pé. Você sabe que a coluna é justamente para isso, para dar sustentação a algo, para fazer com que algo permaneça no lugar estável e seguro. Se você conseguir aplicar essas 7 colunas na sua família, na sua casa, no seu dia a dia, eu tenho certeza que a sua família ela vai permanecer de pé. Nós precisamos servir ao nosso Deus. Nós precisamos levar uma educação cristã. O que é educação cristã? Levar a palavra de Deus para dentro da nossa casa. É uma das colunas. Para que a nossa família ela tenha o direcionamento de Deus para a sua vida. Nós precisamos introduzir a palavra de Deus. Essa é outra coluna, número 6. Introduzir a palavra de Deus de maneira correta na vida dos nossos filhos, esposa, marido. Nós precisamos dar o exemplo de vida, a coluna número 7, exemplo de vida, a mais forte de todos. O meu exemplo de vida, o seu exemplo de vida é uma coluna fortíssima sobre a nossa casa. Tem o perdão. Uma família onde não há o perdão, ela está fadada a ruir, a entrar em destruição e desgraça. Na família precisa existir o perdão. O perdão precisa fazer parte do meu dia a dia, do seu dia a dia, da nossa família. Enfim, todas as colunas que nós citamos, o temor ao Senhor, o respeito às coisas de Deus, viver com respeito às coisas de Deus. Se você conseguir aplicar esses 7 pilares, essas 7 colunas no seu dia a dia, na sua família, ela será abençoada. Guarde isso no seu coração, trabalhe em prol disso, porque a família é a maior instituição de Deus. A primeira e a maior instituição de Deus sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Nós vamos ao intervalo, a gente já volta dando sequência ao programa Palavra de Fé. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Graças a Deus, voltamos, vamos dar sequência ao programa Palavra de Fé. Ainda não é o momento da oração, mas eu já tenho aqui o meu copo com água para lembrar você. Daqui a pouquinho a gente vai orar, tá? Prepara aí. Aliás, eu sei que muitas pessoas já antes de começar o programa, você já vai lá, prepara a sua água, você coloca aí do lado do seu televisor, que você já sabe dessa oração. E Deus tem abençoado a sua casa. Deus tem abençoado a sua família através dessa oração do copo com água. E você tem usado com fé essa água consagrada. Talvez se você nos acompanha hoje pela primeira vez, sempre no programa Palavra de Fé nós realizamos uma oração. Abençoamos, consagramos a água como um elemento que já nos é dado por Deus, para que você possa beber dessa água consagrada, para que você possa dar à sua família e ser também abençoado. Então, se você não preparou, prepara aí o seu copo com água. Daqui a pouquinho a gente vai orar em nome do Senhor Jesus. Você acompanha agora aí um resumo do último domingo, da ministração do domingo passado.
Deus mais uma vez trabalhou no coração das pessoas que estiveram presentes, e quero reforçar o convite para domingo que vem agora no centro, aqui na sede, 9 da manhã e 7h30 da noite, na Rua São Paulo 1046, e também na Cidade Norte, bairro Pinheirinho, Rua Teresópolis, 686, deixa eu conferir aqui o endereço, esse mesmo, 686, bem próximo ali ao Mercado Mano Manfroy, bem pertinho ali, tá certo? Às 7h30 da noite, no bairro Pinheirinho, reunião da família, reunião de adoração a Deus, nós esperamos por você. Acompanhe então essa ministração no último domingo, aí na sequência a gente já vai para o intervalo, na volta a gente ora em favor da sua casa, em favor da sua vida. 1 João 2, a partir do versículo 3, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O versículo 3 ele já nos diz que nós sabemos que o temos conhecido se nós guardamos os seus mandamentos. E o versículo 4 nos fala de algo que é muito forte. O versículo 4 diz assim, que a pessoa que afirmar que conhece ao Senhor e não guarda os seus mandamentos, ou a pessoa que afirmar que permanece nele, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que esta pessoa é mentirosa. Essa pessoa é mentirosa, e a verdade não está nela. Olha só que forte é isso. Quando a gente vai lá para o finalzinho, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que afirma que permanece nele ou que está nele, então deve andar assim como ele andou. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Eu quero que a gente junte isso que nós lemos aqui com o título da mensagem de hoje. O que prova que eu sou cristão? A minha autodeclaração de cristão não é suficiente para fazer com que de fato eu o seja. Como assim, pastor? Não é pelo simples fato de eu ou você ou qualquer pessoa que seja se declarar cristã, que de fato ela será pela sua autodeclaração. Eu quero que você entenda. Alguém que diz assim, eu sou médico, o que é que prova que essa pessoa, ou que esse homem é um médico? Alguém que diz, exemplo, uma outra profissão, eu sou pedreiro, ok? O que é que prova que de fato é um pedreiro? Se eu digo que eu sou médico, então precisa existir uma prova a respeito disso. Se eu digo que eu sou pedreiro, então eu preciso saber levantar uma parede, construir uma casa. Verdade ou mentira? Se eu digo que eu sou mecânico, qual é a prova? Eu preciso saber então consertar um carro, por exemplo, se eu sou mecânico de carros. E quando eu digo, eu faço autodeclaração que eu sou cristão, o que é que prova que eu sou cristão? A Bíblia nos diz aqui que aquela pessoa que afirmar que é cristã, aquela pessoa que afirma que está nele, porém se ela não guardar os seus mandamentos, a Bíblia diz que esta pessoa está mentindo, que ela é mentirosa e que a verdade não está nela. Agora eu quero lembrar aqui
de outros 2 textos bíblicos. Aliás, um até citei outro dia aqui. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E Jesus ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A Bíblia nos diz, eu vou repetir mais uma vez para que isso fique gravado em você, que aquele que afirma que permanece nele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quem é o pai da mentira? É mentiroso e a verdade não está nele. Quem é a verdade? A Bíblia está dizendo então que se eu disser que permaneço nele, que eu sou cristão, mas eu não apresentar provas de que eu sou cristão, e as provas de que eu sou cristão é quando eu guardo os seus mandamentos e vivo a vontade dele, a palavra dele na minha vida, Jesus não está em mim. Porque não vai adiantar de nada nós nos autodeclararmos cristãos se essa autodeclaração não for acompanhada de provas. E a prova de que eu sou cristão é quando nós guardamos os seus mandamentos. O versículo 6 que nós lemos diz assim, que aquele que afirma que permanece nele, ou que está com ele, deve então também andar como ele andou. Jesus ele disse o seguinte: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Quando a palavra de Deus fala em tomar a sua cruz e seguir após ele, nós já podemos imaginar o grau de dificuldade e de empenho que vai precisar existir em nós para vivermos então a vontade de Deus. Mas antes de falar mais a respeito disso, eu quero ler um outro texto, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos agora, se você está com a Bíblia, você volta um pouquinho, não muitas folhas, volta devagar aí, em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha o que a Bíblia está afirmando. Saibam disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os homens, ou as pessoas, serão egoístas. Talvez na sua Bíblia, de uma tradução diferente, tenha outra palavra ali, mas mesmo sentido. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, obviamente falando dos filhos, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. A Bíblia aqui nos traz uma lista, e que eu até digo para você que poderia ser maior, mas a palavra de Deus nos traz aqui um esclarecimento a respeito dos últimos dias. Nós já vivemos esses últimos dias. Eu quero fazer um adendo aqui, que quando a Bíblia diz que nos últimos dias, isso não é do dia para a noite de uma maneira abrupta. Por exemplo, hoje é dia 21 de novembro de 2021. Então, de hoje para amanhã, de 21 de novembro para 22 de novembro, meia-noite, né? Vira o dia. Então, de hoje para amanhã, chegam os dias difíceis. E a partir de amanhã, não é assim que acontece. Isso vai acontecendo de maneira gradativa, e já tem acontecido. Esses dias difíceis nós já percebemos que eles estão aí, porque na leitura que nós fizemos aqui, enquanto eu lia, ao mesmo tempo você já ia identificando que o que estávamos lendo aqui, muitas dessas coisas já são realidade no nosso mundo e na sociedade em que vivemos. A mesma coisa é quando a Bíblia fala
que chegaria um tempo, ou no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria. Também não é da noite para o dia que isso acontece, é de maneira gradativa, e nós temos percebido que isso tem acontecido. E ali no final, no versículo 4 ainda, no final do versículo 4, a Bíblia diz que os homens têm se tornado mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que tem acontecido hoje é que o mundo aí fora, ele tem espreitado sobre as pessoas. A vida de um servo de Deus é uma vida de posicionamento. Nós temos que nos posicionar diante das pressões que nós temos vivido, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram diante das pressões que foram exercidas sobre eles. E nós temos percebido que a vida de cristão hoje em dia, para muita gente, tem sido apenas uma autodeclaração falsa. É apenas uma autodeclaração falsa que não é acompanhada de provas. Porque o mundo tem pressionado. Hoje no mundo à moda é todo mundo ter a mesma opinião. Aquele que não tem a mesma opinião é pressionado, é acusado, é apontado o dedo. E tudo isso, na realidade, meus irmãos, é estratégia do diabo, é estratégia de Satanás. Porque o objetivo dele é nos levar para o inferno junto com ele. Ele sabe que para mim e para você está preparado o céu, a glória com Deus. Mas para ele não há mais solução. Só que ele vai fazer de tudo para nos levar para o inferno junto com ele, para que a gente tenha a condenação eterna sobre nós, a perdição da nossa alma. E ele vai usar de tudo aquilo que ele puder para nos pressionar. E tudo que tem acontecido aí fora é apenas uma preparação. É apenas uma preparação para coisas piores ainda que virão. E eu e você estamos preparados para suportar essas pressões? Eu e você estamos preparados para nos posicionarmos e enfrentarmos as consequências que forem necessárias? Nós temos sido mais amigos de Deus ou mais amigos dos prazeres do mundo? Quando eu me autodeclaro cristão, existem provas de que de fato eu sou um cristão? Existe a obediência a Deus e a fidelidade a Ele? Ou sobre a minha vida tem havido apenas uma autodeclaração muito rasa e falsa a respeito de quem eu sou com relação à minha vida a Deus? Porque vai chegar um momento em que essas pressões chegarão mais fortes sobre mim e sobre você. Em alguns momentos, no geral, sobre todos, e em outros momentos, particular sobre cada um de nós aqui, essa pressão será exercida. E aí a palavra nos mostra que nós seríamos perseguidos como Ele foi, injuriados como Ele foi, e seríamos odiados como Ele foi. O mundo precisa me odiar e precisa te odiar. O mundo precisa te odiar porque você é servo de Deus. O mundo precisa apontar o dedo para você se você é servo de Deus. O mundo precisa te condenar. O mundo precisa te difamar se você é servo de Deus. Se isso não acontecer, tem alguma coisa que está errada. Então estou sendo mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Eu estou sendo mais companheiro do mundo do que companheiro de Deus. Então eu estou agradando mais ao mundo do que agradando a quem? A Deus. Mas a partir do momento que eu passo a desagradar o mundo e o sistema vai me apontar. A partir do momento que eu passo a ser um servo de Deus e tenho um posicionamento e guardo os seus mandamentos,
O mundo vai me condenar, e me condene ao que tiver que condenar, mas eu vou ficar firme. Há uma pena de morte, há qualquer tipo de opressão, mas nós vamos precisar nos posicionar. Sabe por quê, meus irmãos, que nós vamos precisar nos posicionar? Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele dizia: eis-me aqui, para a ordem de Deus. Jesus, ele diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Se vocês guardam os meus mandamentos, vocês são os meus amigos. Eu permaneço em vocês e vocês permanecem em mim. Se vocês guardam os meus mandamentos, a verdade está em vocês. Eu estou em vocês, eu estou com vocês. Mas ele diz assim para mim e para você. Ele diz assim: mas se vocês se autodeclararem cristãos, mas não guardarem os meus mandamentos, vocês estarão mentindo, e a verdade não estará em vocês. É simples de nós entendermos. E nessa noite eu quero que você guarde isso no seu coração. Voltando ao título, ao tema da mensagem de hoje: o que prova que nós somos cristãos? A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Panificador e Restaurante Saboricia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Saboricia. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Pega o seu copo com água, vamos apresentar diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós oramos e eu apresento ao Senhor a casa, a família deste homem, desta mulher, desta pessoa que ora conosco. Eu apresento os caminhos dela diante de Ti. Eu apresento os problemas que ela tem enfrentado. Eu apresento as angústias, as tristezas, os abatimentos, as dores, meu Pai, que nem sempre são apenas na carne, dores físicas. Muitas das vezes essas dores, meu Pai, elas são na alma, no emocional. Então visita este ser, esta vida agora. Cura essa pessoa, restaura ela, meu Pai. Coloca sobre essa água a Tua unção, a Tua virtude. Quando ela beber, seja como um santo remédio. Quando ela ingerir desta água, seja o Teu poder entrando na vida e no organismo dela. Assim nós pedimos ao Senhor, apresentamos e consagramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, nós vamos ficando por aqui com o programa Palavra de Fé. Te esperamos no domingo. Amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário, 11h45, nós estamos de volta para abençoar a sua vida. Compartilhe esse programa com as pessoas que você conhece para abençoar também a vida delas. Nossa rede social do Facebook tem no rodapé do seu televisor. Sempre que acaba aqui na TV Beltrão, entra no Facebook, você pode assistir e compartilhar. Deus abençoe, fique na paz de Jesus.